Vai começar. Como é que você sabe que eu vou responder tudo certinho? Não, mas a gente vai conversar, a gente vai dialogar aqui. Como é que você sabe? Pode falar. Meu nome é Neta e eu tenho 94 anos. Eu me chamo Guilherme, sou filho da dona Neta e tenho 40 anos. E essa casa era a nossa casa de praia. Eu fiz um acordo com a minha irmã e com a minha mãe, eu fiquei com a casa e eu aproveitei para reformar essa casa. Olha, o que vem na minha memória mesmo é o dia que eu cheguei aqui com o meu marido e tinha aqui na frente uma pedra enorme e eu subi nessa pedra, eu alucinei. Falei, é aqui que eu quero ficar. Inicialmente o projeto era reformar para ver se eu conseguiria fazer um plano de aposentadoria, vender a casa. No início, em primeiro lugar, a estrada era de terra. Tinha pedaço da estrada que a gente descia para empurrar o carro. Não tinha luz elétrica. Eu cheguei a comprar aquecedor de água a gás. No dia da inauguração, no ano da inauguração da minha casa, a luz chegou. Eu estava na praia, sossegada com meu marido, e um corretor chegou lá, perto de nós, falou, olha, eu tenho um lugar muito bonito para levar vocês, e nos trouxe aqui. Meu marido, que era advogado, ganhou uma causa, e aí nós construímos uma causa com o dinheiro os honorários. Foi. Ele que projetou a casa, desenhou, e eu falei para ele, eu quero uma casa inteiramente voltada para a praia, de qualquer janela. Nesse meio do caminho, a minha ex-mulher, ela sugeriu que a gente tentasse alugar a casa, pelo menos para custear algumas despesas que a gente queria ter, né, que a gente estava tendo, morando aqui. E ela, boa lá de computador, entrou nas plataformas, cadastrou a casa e a gente inicialmente começou a alugar, foi meio que uma coisa rápida, deu sorte, mas era assim, poucas locações. E no meio do caminho a gente decidiu dar um nome. E por a gente estar em frente a um mirante muito bonito, a gente fez uma reunião e tentava descobrir um nome interessante. O Mirante do Carlos e da Neta, que é o nome dos meus pais, Mirante de Ubatuba. E na época, há 10 anos atrás, o filme do Piratas do Caribe estava em alta. E aí foi quando ela sugeriu, vamos fazer então Mirante do Pirata. E eu assumi esse nome como o nome ideal. E a partir daí se transformou mesmo num bed and breakfast na época, né? E começamos a tematizar. Então a ideia do nome foi da Aline, que deu essa tacada inicial. E aí falou, o que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer? Daí surgiu a ideia da pousada, mas foi dele mesmo, do Guilherme, não foi nada da minha alçada. Foi ideia dele, construção dele, então eu nunca tive participação em nada. Ela surgiu como uma experiência, porque eu nunca tinha trabalhado nesse segmento de hospedagem, de hotelaria. A Aline também nunca tinha trabalhado, a gente não entendia nada disso. A casa também, meu pai e minha mãe nunca tinham alugado a casa, nem emprestavam essa casa para familiares. Então foi uma casa que ela passou a maior parte da vida dela só a minha família vindo. Eventualmente um amigo da minha mãe, do meu pai, um amigo meu ou das minhas irmãs. E aí nesse meio do caminho, quando aconteceu toda essa reviravolta, foi quando a gente começou a trazer clientes, pessoas que a gente não conhecia, né, hóspedes. Então foi uma experiência que começou a dar certo e aí foi tomando forma de pousada. Tanto que no começo a gente começou como bed and breakfast, que é só cama e um café da manhã. Bem simples. E aí depois ela foi tomando forma de pousada mesmo. Então a estrutura ficou, aquele cantinho onde o Guilherme está sentado, meu filho, ficava uma mesinha, 2 cadeirinhas, e meu marido não gostava da praia. Então eu ia para a praia, ele ficava sentado aqui. Quando eu voltava, ele estava com a garrafinha de cerveja e os 2 copinhos. A gente tomava uma cervejinha. Tomar uma cervejinha com ele, tá? Como eu já tinha ido, viajado, né, para Disney algumas vezes, eu já tinha vivenciado essa experiência de estar num lugar temático. E isso trazia a minha criança para fora, né? Apesar de já ser adulto, há 10 anos atrás eu já era trintão. E aí conectava com a criança essa parte temática, né?
E aí eu falei com a Aline, falei, não, vamos deixar uma pousada com nome forte, Mirante do Pirata, e também vamos tematizar ela. Não vamos fazer uma pousada comum como as pousadas, eu já vi muitos lugares assim que são muito simples, né? Parede branca, um golfinho, outro imã de geladeira colado na parede e o básico do básico. A gente queria ir além e resgatar essa criança interna dos hóspedes, e por isso que a gente escolheu essa temática náutica e pirata ao mesmo tempo. A coisa que eu menos queria é que vendesse, que, sabe, né? Queria que continuasse, então está continuando. Então, de uma maneira ou de outra, o que eu queria foi realizado, né? Foi passando devagarinho, né? Pode ser que continue ainda mais com a Juju. Ainda tem a Juju, que essa coisa maravilhosa ficasse na família. A única coisa que eu falei pro meu marido, quando construir a casa, tem que construir do jeito que a gente chegue de carro até a porta, porque quando a gente tiver velhinho e não puder subir, o carro para na porta. O nosso propósito aqui no Mirante do Pirata, como minha mãe disse, né, trazer paz, descanso, desconexão da cidade grande, essa experiência de você desligar um pouco dessa loucura que é essa vida urbana e se entregar a esse contato que a gente fala que é pé na areia, pé na natureza, de poder ouvir o mar, dormir, ouvindo o barulho das ondas e, de certa forma, relaxar. Esse é o verdadeiro, né, encontro da paz. Ficar em paz, relaxando, ouvindo e vendo o mar. Me sinto feliz e realizada, né, porque era isso que eu queria. Eu já tive a oportunidade de visitar algumas pousadas aqui no litoral e também pelo mundo, e realmente a vista que o Mirante tem é impagável. Os quartos são todos voltados para o nascer do sol. Então a gente tem não só um mar maravilhoso aqui na frente, mas também a gente tem o nascer do sol na frente da sua janela, do seu quarto, né, da sua porta-balcão. O conforto dos quartos também, eu acho que é um grande diferencial. O nosso café da manhã sempre foi muito bem elogiado. As comodidades que a gente oferece, e a proximidade das praias em um lugar calmo, em um lugar seguro. E assim, é um emaranhado de elementos de comodidade, conforto e beleza que tornam o Mirante do Pirata tão diferente de uma pousada mais tradicional. Para mim isso soa mais como uma gratidão que eu tive pelos meus pais, por toda a nossa história de vida. Então a ideia inicial era vender a casa, porque pelas condições financeiras ainda que a gente enfrentava. Então conseguir transformar a casa em uma empresa e conseguir manter ela na família, para mim foi uma forma assim, eu fiquei muito feliz em poder manter o patrimônio e não vender por um problema de dinheiro. Então, para mim, isso é uma gratidão em homenagem aos meus pais, que se esforçaram muito para construir isso, e eu consegui prosperar, né, propagar esse presente que eu ganhei, né? É praticamente isso. Então, é gratidão ter isso tá à frente disso daqui hoje em dia. Hoje eu já tenho uma dependente, né, uma descendente, a Julinha. Então todo pai sempre quer que os filhos sigam os mesmos passos do pai, e futuramente eu penso em ter mais filhos e que esses também queiram seguir os meus passos. Então o objetivo que eu tenho hoje de vida é estruturar bem a empresa para que ela possa continuar na família, sob os cuidados da minha família, sob os cuidados de quem faz o que cuida da empresa porque gosta e não porque é a única opção de emprego que tem. Então a ideia é formar meus descendentes para que eles vejam o valor que eu vejo aqui, seja passado para eles tomarem conta disso e cuidar como eu venho fazendo em gratidão aos meus pais. Então é uma forma de
retribuir todo o carinho que foi passado, todo o amor para mim através da casa. E eu penso em passar isso para os meus próximos, né? Aqui era a lateral, né? É, a lateral aqui, e aqui, essa entrada aqui, tá vendo? Era o... E olha aí, a descida aqui, era direto. Ela tinha essa grama aqui, o meu marido plantando um pedacinho por pedacinho, tá vendo? Esse caminho também Não, ó aqui, dona Neta, 49. Lembra? 49. 49. O que é 95? Não é 94? Que a senhora fez? Qual? Que dia é o aniversário? Ah, fez agora. Não, a senhora